Olá! Hoje esse canal vai mostrar um pouco mais da nossa cultura, da cultura do nosso Maranhão, da cultura de São Luís do Maranhão. Um pouco da nossa história, como sempre nós temos mostrado. A pedidos dos nossos seguidores, aí a cada dia crescendo mais, né? Você já deve ter prestado atenção, que nós temos hoje seguidores nesse Brasil inteiro, né? E a cada dia crescendo mais. Se Deus quiser, vamos crescer muito e muito nessa plataforma do YouTube. E essas pessoas pedem para que a gente mostre mais e mais da nossa história, da nossa cidade, né? E atendendo a esses pedidos, da própria capital, pessoas que moram aqui em São Luís também, que conhecem muito pouco dessa história, hoje nós vamos mostrar a história de Ana Joaquina Jansen Pereira, mais conhecida como Danana ou popularmente Ana Jansen. Hoje esse canal vai desvendar o que é história e o que é mito. Vamos contar a história e o mito de Ana Jansen, essa grande mulher que faz parte até hoje, né, do folclore maranhense e também da história política do estado do Maranhão, mais precisamente de São Luís do Maranhão. Ana Jansen foi uma empresária e política brasileira e maranhense que se tornou personagem controversa na história de São Luís do Maranhão. Por sua crueldade com seus escravos, criou-se um mito sobre Ana Jansen, de que ela anda pelas ruas de São Luís, o seu espírito perambulando em carruagens de ouro, puxadas por escravos sem cabeça e mulas com fogo decapitadas com fogo na cabeça. Ana Jansen nasceu em 1798 e faleceu em 11 de abril de 1869. Teve 11 filhos, tinha como profissão empresária e política. Mas vamos conhecer esses dois lados da história dessa mulher, que foi a primeira grande política de São Luís do Maranhão. Aquela que conseguiu levar em frente a sua função de mulher no meio de uma sociedade misógina, patriarcal, que não tinha espaço para a mulher. E ela conseguiu mostrar que era competente e poderia disputar a altura com os homens. E essa é a história que mostraremos agora aqui nesse canal. E se você gostar, deixe o seu like, compartilhe o nosso vídeo para que outras pessoas possam assistir. Se inscreva em nosso canal, ative o sininho aí das notificações para receber as nossas notificações todas as vezes que tivermos um vídeo novos. E sempre vamos informar quando tivermos as nossas lives ao vivo. Vamos conhecer um pouquinho da história de Dona Ana, a Ana Jansen do Maranhão. Foi expulsa de casa pelo pai quando engravidou, pois a paternidade era desconhecida. Tornou-se uma mulher considerada desonrada, era mãe solteira e impura por não ser mais virgem. Após um período de dificuldade extrema, conheceu o coronel Isidoro Rodrigues Pereira na época, o homem mais rico da província. Ana logo se transformou em sua amante e mudou-se com o filho para uma casa cedida por ele. Manteve a posição como amante até a morte da esposa de Isidoro, quando então eles se casaram e permaneceram juntos por 15 anos. O relacionamento gerou 6 filhos. Ana conquistou o respeito da sociedade do século XIX com seu casamento e desenvolveu um papel crucial nos negócios da família. Com a morte de Isidoro, Ana passou a conduzir a maior produção de algodão e cana-de-açúcar do Império, além de possuir o maior número de escravos da região. Recebeu o apelido de Rainha do Maranhão. Histórias sobre a crueldade de Ana começaram a circular entre a população local, que afirmava que ela cometia as mais bárbaras atrocidades contra seus numerosos escravos, os quais submetia a toda sorte de suplícios e torturas em sessão que não raro terminavam com a morte. Era uma mulher muito dura e ambiciosa, como, por exemplo, pode-se citar que cobrava pela distribuição de água na cidade, num período em que já havia serviços modernos. Acima de tudo, buscava sabotar concorrentes para conseguir lucrar em cima da população. Dentre as lendas que levam seu nome, a mais famosa, no entanto, é a carruagem de Ana Jansen. De acordo com o mito, por suas ações em vida, a mulher teria sido condenada a passar a eternidade vagando pelas ruas em uma carruagem fantasmagórica. Durante as noites de sexta-feira, o veículo perambula pelas ruas conduzidas por um escravo ensanguentado sem cabeça
e os cavalos também decapitados. Outra versão substitui os cavalos por uma mula sem cabeça. Pelas ruas escuras de São Luís, rodeada por cavalos sem cabeça, carruagens de ouro que arrastavam correntes pelas ruas da cidade, na imensa escuridão das ruas de São Luís, mal iluminadas por lampiões, rodava o fantasma de Ana Jansen, que andava por sobre os escravos, com seus saltos altos e finos, furando a costela dos escravos. E aqueles que morriam ou que já estavam quase mortos eram jogados em poços, em seus sítios. Essa é a história do fantasma de Ana Jansen. O local às margens do rio Bacanga tem uma vista privilegiada de São Luís e guarda a memória de uma das personagens mais conhecidas da capital maranhense, Ana Joaquina Jansen Pereira, mais conhecida como Ana Jansen ou Dona Jansen, a mulher mais poderosa e temida de sua época. Hoje em ruínas, era neste local que a mulher que virou lenda passava alguns dias para descansar. Ana Jansen morreu em 1869, mas quase 150 anos depois ela continua ocupando o imaginário do povo. Entre as muitas histórias que contam de Ana Jansen, uma das mais famosas era de que ela amarrava, torturava e matava os escravos, jogando-os dentro de poços. Então, vamos conhecer agora a verdadeira história da Ana Jansen, política, e a mulher que enfrentou uma sociedade patriarcal e misógina da sua época. Uma mulher que viveu muito à frente da sua época. Vamos ouvir agora essa narrativa que agora conto para vocês como aconteceu de fato a história de Ana Jansen. Ana Jansen era pobre, solteira, foi expulsa de casa antes do seu primeiro relacionamento com o coronel português Isidoro Rodrigues Pereira, o homem mais rico do Maranhão. Com ele, na condição de amante, teve 5 filhos antes de casar e mais uma depois do matrimônio. Quando o coronel faleceu, deixou para Ana Jansen um grandioso patrimônio em terras, dinheiro, imóveis, escravos. Afortunada, ela virou uma personagem central no cenário político e econômico do século XIX na província do Maranhão. Habilidosa nos negócios, soube multiplicar a riqueza e associar o dinheiro à política, impulsionando sua família ao núcleo de elite local. Durante quase 40 anos, exerceu influência total sobre escravos, desembargadores, chefes de polícia, cobradores de impostos, intelectuais, jornalistas e parlamentares. O local privilegiado para a tomada de decisões era o suntuoso palacete da Rua Grande, no centro de São Luís, em eventos regados a músicas e banquetes. Dia e noite ferviam ali dentro as tricas políticas e os enredos privados da terra. Registrou-se Jerônimo de Viveiros na obra Ana Jansen, Rainha do Maranhão. Na memória coletiva, o imaginário sobre Ana Jansen está povoado de relatos sobre uma mulher perversa que mandava torturar e matar seus escravos e cometia atrocidades contra os seus inimigos. Ao ficar viúva, antes dos 30 anos de idade, foi companheira do desembargador Francisco Carneiro Pinto Vieira de Melo, gerando mais 4 filhos sem casar. Do segundo casamento, com um negociante sediado em Belém, do Pará, Antônio Xavier da Silva Leite, não teve descendentes. A liderança política e o poder econômico de Ana Jansen incomodava os homens no contexto de uma sociedade patriarcal, misógina e escravista. Ela exerce papéis não previstos para o sexo feminino e por isso vai ter muitos opositores, sendo alvo de uma série de boatos, intrigas, calúnias e difamações que vão contribuir para a construção do imaginário negativo que se tem até hoje. Não há registros de processos judiciais contra Ana Jansen por morte ou tortura de escravo. As violências do escravismo são injustificáveis, embora fossem parte do sistema.
Por isso, algumas histórias atribuídas a Ana Jance sequer têm racionalidade, como, por exemplo, mandar matar e jogar os escravos em um poço. Ela era uma comerciante e empresária muito perspicaz e jamais iria jogar dinheiro fora ou desperdiçar um patrimônio. Computa-se a influência de Ana Jance a decisão do coronel Isidoro Pereira de doar 2 contos de réis à Santa Casa de Misericórdia para criar a Roda dos Rejeitados ou Casa da Roda, projeto filantrópico de acolhida dos bebês de mulheres pobres ou que não podiam fazer o reconhecimento da maternidade porque seriam concebidas fora do casamento. No Brasil do século XIX só haviam 2 partidos, o liberal Bem-te-vi e o conservador Cabano. À época, para alcançar os seus objetivos, as elites lançavam mão dos métodos usuais em uma província escravocrata do Brasil imperial, quando o poder era exercido mediante chantagens, coações, violência física, fraudes eleitorais e corrupção generalizada. Acostumada a colecionar vitórias contra políticos, homens ricos e intelectuais, Ana Jance engoliu uma derrota amarga quando teve negado o pedido para obter o título de baronesa de Santo Antônio junto ao imperador Dom Pedro II em 1843. Entre os argumentos, as documentações apresentadas no pleito, ela demonstrou a sua atuação para sufocar os rebeldes na Guerra da Balaiada, de 1838 a 1841, o maior levante popular da província do Maranhão, e a contribuição junto às forças do Império na Revolução Farroupilha de 1835 a 1845 no sul do Brasil. Ela não foi baronesa de direito, mas de fato era a rainha do Maranhão, exercendo o matriarcado em uma sociedade patriarcal. Pois é, acabou, galera, acabou. E assim, esse canal vai mostrar sempre história, o dia a dia, fazer reclamações e trazer aquilo que você quer ouvir, aquilo que você quer ver. A cada dia, a nossa intenção é melhorar o nosso trabalho com uma nova roupagem, a cada dia melhorando mais para fazer com que o canal cresça. Mas esse canal só vai crescer se você deixar o seu like, se você compartilhar os nossos vídeos, se você comentar, ativar o sininho. Esse canal não tem fake, é história e fatos reais.